Super Nintendo e Mega Drive com cabo SCART. O que fica melhor? HD Video Converter ou a conhecida GBS-C Control? Vamos conferir? E aí pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DB Falcão. O meu nome é Daniel. Pessoal, antes de mais nada, peço a você, se você gostar desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe com seus amigos e clique no sininho aí para ativar as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver novidades saindo aqui no canal. Mas galera, é isso aí, já faz algum tempinho que eu não faço um vídeo desse tipo. Eu já fiz alguns vídeos mostrando, demonstrando como ficam videogames antigos, retrôs, usando algumas conversoras aí populares no mercado. Eu já fiz vídeo mostrando essa belezinha aqui, a GBS-C Control, tá aqui ó, vou deixar inclusive passando esse vídeo aqui no card. Já fiz vídeo também da Retroscaler 2X, já fiz alguns comparativos, mas tinha gente pedindo para eu fazer comparativo, galera, dessa belezinha aqui ó, o HD Video Converter, esse conversor, já vou mostrar aqui para vocês ó, de cabo SCART e HDMI, tem uma entrada aqui de áudio coaxial, e aqui algumas opções simples, o input para você escolher entre cabo SCART e cabo HDMI, a resolução 720p ou 1080p e o sistema PAL ou NTSC. É só isso pessoal, ela é bem simples, ela vem com uma fonte também para você ligar na energia e é só. A grande vantagem dela é o preço, você pode encontrar lá no AliExpress já com imposto, já que o AliExpress está naquele programa do governo da remessa conforme, você já sabe quanto é que você vai pagar de antemão galera, e hoje que eu tô gravando esse vídeo, aqui em março de 2025, o preço tá dando mais ou menos R$187, sem contar o frete precisa calcular, mas de qualquer maneira, eu acho que é a opção mais barata que você tem para usar o famoso cabo SCART, que é aquela saída analógica de vídeo muito usada na Europa, no Japão, e que é o sonho aí de todo retro gamer, que a imagem realmente fica assim maravilhosa. E o comparativo pessoal, eu vou fazer com a GBS-C Control, já que a Retroscaler 2X não possui entrada SCART de vídeo, então eu resolvi fazer o teste com a GBS-C Control, que é bem mais cara galera. Hoje também eu dei uma olhadinha lá no AliExpress, já com imposto também ela tá saindo mais ou menos R$840, é 4 vezes mais praticamente do que custa o HD Converter. Mas galera, é claro que essa GBS-C Control aqui, ela te dá muito mais opções, ela tem várias entradas além da SCART, você tem muitos controles para mexer com questões de brilho, scanline, resoluções diferentes, enfim, tem uma série de opções que a HD Converter não tem, mas a minha ideia aqui galera, é justamente você poder fazer esse balanço. Será que vale pagar mais barato para ter o HD Converter? Será que dá para encarar? Será que ele vai cumprir o papel ao invés de você gastar mais e pegar a GBS-C Control? Aí vai de cada um saber o que vale a pena ou não, onde aperta mais o bolso, onde o seu nível de exigência pesa mais ou não. Então eu vou fazer esse testezinho rápido aqui com vocês, também fazendo um comparativo ali no final do vídeo entre as duas imagens, né, do HD Converter e da GBS-C Control, para você poder identificar bem a diferença. Pessoal, só lembrando também que eu não sou técnico, eu não sou especialista em vídeo, então esse vídeo aqui é de usuário para usuário. Tem muita gente nos comentários que entende bastante do assunto e começa a entrar em assuntos muito técnicos. Eu não vou entrar aqui nisso galera, a minha proposta aqui é justamente depois dos testes eu vou falar para vocês a minha opinião como usuário. Ao final do vídeo eu vou chegar à conclusão e vou falar para vocês o veredito, qual é melhor, qual imagem me agradou mais e se a diferença de imagens vai valer a diferença de preço também. Recado dado pessoal, eu queria falar para vocês também um pouquinho do setup que eu vou usar. O que eu vou testar aqui? Eu vou testar o Mega Drive e o Super Nintendo. Até a imagem aqui tá anunciando galera, porque eu acho que muita gente curte muito esses games. O Mega Drive tem uma legião de fãs aí pelo Brasil, pelo mundo, com os Genesis lá nos Estados Unidos. Super Nintendo também não é diferente, então vou utilizar esses dois consoles. O Mega Drive eu vou testar dois jogos pessoal, o Sonic, o jogo que é a cara ali do Mega Drive, e vou também testar, é claro, em homenagem aqui ao canal, que sabe que eu adoro esse jogo, eu vou testar o Ghosts and Ghosts japonês galera, original, aqui ó, o Ghosts and Ghosts, eu vou testar esse jogo. E do Super Nintendo eu vou testar, já que a gente falou de Sonic, eu vou testar o Super Mario World, um jogo que também tem a cara do Super Nintendo, inclusive esse aqui eu comprei na Beats Games, olha aqui o adesivinho deles, tá aí Super Mario World. E também galera, vou testar nessa vez aqui o Super Ghosts and Ghosts, que seria o similar do Mega Drive, do Ghosts and Ghosts do Mega Drive. Eu acho que o Sonic e o Mario são jogos bem coloridos, jogos bem emblemáticos para quem conhece Mega Drive e Super Nintendo, e o Super Ghosts and Ghosts, além de eu gostar muito do jogo, são jogos similares, então também é bom a gente ver a diferença também entre os consoles. E falando dos cabos pessoal, vou usar esses cabos SCART aqui,
aqui. O do Super Nintendo eu comprei lá na Retro Memory, que é uma empresa famosa que vende cabos de vídeo e outros acessórios para games. Eles ficam lá no Nordeste, eu vou deixar o link aí na descrição. E também, galera, pra gente ter o termo de comparação, o do Mega Drive eu não tenho do Retro Memory, eu comprei no AliExpress. E aí também para vocês verem se tem diferença de imagem entre os cabos. Infelizmente eu vou ter que testar um cabo do Mega Drive e outro no Super Nintendo, mas vai dar para vocês perceberem a diferença pelo menos entre as conversoras de vídeo. Mas então é isso aí, galera, já falei demais para variar, chega de enrolação, bora lá para os testes. Eu vou colocar as câmeras aqui todas posicionadas para a gente poder curtir esse teste, saborear esses games icônicos aí, Mega Drive e Super Nintendo com cabo SCART. Então, partiu! Vamos lá então, galera, já estou com tudo montado aqui, o nosso setup de sempre quando eu faço esse tipo de vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui em tela grande como ficou o nosso setup, ó. Tá aí então, nós temos aqui então, primeiro vamos testar o Megão da massa aqui, Megão japonês, que eu comprei lá da Seal Games. Vou testar primeiro, galera, o HD Converter. Então tá aqui, ó, ele tá ligado com cabo SCART aqui na entrada, cabo HDMI tá indo para minha placa de captura e tá um Megão aqui. Aqui tá a GBS Control esperando a vez dela. Eu vou testar então primeiro, pessoal, com um jogo padrão aí da Sega do Mega Drive, o nosso amigo Sonic. Então vamos colocar aqui, eu já vou voltar a câmera para nossa posição. Aí, beleza. Só lembrando que evidentemente o cabo SCART está aqui na saída normal do Mega, esse cabo tá vindo para cá para o HD Converter, Video Converter. Vou colocar o nosso Sonic da massa, lá, bonitão. Já vou ligar o nosso Mega Drive, vamos lá. Tá aí, ó, já de cara já tá passando a imagem, vocês já vão dando uma olhada. Eu tive que ligar um pouquinho antes, pessoal, só para fazer o teste ali, para ver se não tava nada com problema ali no cabo, para poder fazer o vídeo, mas não fiz mais muitas mudanças não. Então, para valer, eu vou ver com vocês agora. Então tá aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês, pessoal. O único ajuste que a gente pode fazer no HD Converter diretamente nele, se é pau NTSC, então se a gente aperta aqui, ele, na verdade, pelo que eu entendi, ele identifica qual tipo de saída tá. Então vamos dar uma olhada e vai mostrar ali o SCART, pau M, 920, 1080. E no botãozinho de 720 1080p, você pode mudar a resolução, ó. Você vai apertando, ele vai trocando a resolução. Demora um pouquinho. Olha lá, pau M 800 por 600. Aí, ó, a imagem não fica muito boa, mas como a gente está pensando em quem vai ligar em TVs mais modernas, HD, então ó, tem a 1024, você pode ir mudando aqui, tem várias configurações, acho que é 800, 1024, 720, ó, 1280, tem várias resoluções que é o padrão desse tipo de aparelho. Vamos deixar aqui 920 mesmo, ó, tá lá, já deixei. Então tá aí, galera, essa é a imagem que eu tenho do HD Converter. Aqui, pessoal, na minha captura que eu tô fazendo, eu só mexi um pouquinho na nitidez, deixei um pouquinho mais nítido, eu tenho um controle aqui de nitidez, mas o brilho, essas coisas assim, contraste, eu deixei mais ou menos padrão, porque quando eu comecei a mexer, não fez muita diferença, porque isso vai depender muito da sua TV, então você pode conseguir um resultado melhor dependendo da qualidade da sua TV e também dependendo ali dos ajustes que você fizer, ajustes finos na sua própria TV. Mas eu vou jogar um pouquinho, claro, não vou deixar de jogar um pouquinho do nosso Sonic, com essa trilha sonora maravilhosa, porque depois eu vou deixar rolando aquele vídeo comparativo entre as imagens, né, para a gente poder ter um termo de comparação mais fiel, assim, para vocês poderem ver com mais detalhes. Então tá aí, galera, nosso HD Converter. Eu já falando para vocês o que eu acho, galera, eu acho que a imagem podia estar bem melhor, não tá essa maravilha toda, mas se tratando de cabo SCART, eu acho que a imagem podia estar um pouco mais definida. Isso está me lembrando, inclusive, o cabo vídeo composto, sabe? Uma qualidade de cabo de vídeo composto. Não está como eu esperava, não. Acho, apesar de não ter muito ajuste, eu esperava um pouquinho mais desse HD Converter. Se bem que ele é bem barato, então a gente também tem que levar em consideração. Mas tá aí, vou jogar mais um pouquinho para vocês verem aqui, nosso Sonic. Não sei jogar esse negócio, porque eu já não sou muito de Sega, né? O pessoal sabe que eu não joguei Sega na minha infância e tal. Tô tentando jogar mais agora depois de velho. Mas eu sei que a galera, tem muita gente que curte muito Mega Drive, Sega, então acho meio legal mostrar aqui a comparativa usando o Mega Drive. Então vamos lá, vamos jogar mais um pouquinho, para vocês tirarem suas conclusões, e depois no vídeo lado a lado vai ficar melhor ainda para vocês terem o veredito de vocês. As cores estão bonitas, eu acho, mas sabe que aquele negócio de podia estar um pouco mais nítido e o contraste um pouquinho melhor. Então beleza, cheguei ao finalzinho aí da primeira fase. Então beleza, eu vou desligar já online, não vou nem tirar,
o vídeo, não vou nem parar o vídeo, que eu já vou colocar o nosso jogaço, um jogo que eu adoro, que é o nosso Daimai Kaimura, ou seja, o Ghosts and Ghosts. Vamos colocar cartucho japonês, liguemos nosso negão. Ah, tá vendo que a imagem tá um pouco como se fosse assim, um pouquinho desfocada, embaçadinha. Tá vendo que tem um trimelique ali, ó? Isso tá acontecendo com essa captura mesmo, viu, galera? Acho que não é do HD Converter, porque acho que no outro também tá aparecendo esse trimelique. Então, principalmente com alguns jogos, isso deve ser coisa aqui da minha captura. Tá aí, galera, ó, o nosso Ghosts and Ghosts, também um jogaço do Mega Drive. Interessante que eu não joguei essa versão ainda, joguei só do Super Nintendo, mas é bastante cultuado também, bastante elogiada essa versão do Mega Drive do Ghosts and Ghosts, galera. Quase que eu morri pra variar, que esse jogo a gente morre toda hora, né? É isso aí, então a gente pode ver que as cores, elas até que estão boas, mas eu acho que falta nitidez, um pouquinho de definição, fica aquele embaçadinho e tal, que eu acho que numa TV de tubo, por exemplo, quando a gente ligava com cabo normal, cabão AV, ficava bem melhor. Então a gente tem esse porém aí. Não sei o que vocês estão achando, coloquem nos comentários, viu, pessoal, quais são as suas impressões. Pessoal que entende do assunto também pode acrescentar, enriquecer o nosso debate aqui. Como eu falei lá no começo do vídeo, eu não sou especialista em vídeo, né, pessoal? O meu teste aqui é no nível de usuário da ferramenta, usuário de videogame, que vai numa loja e pergunta lá para o especialista qual é o melhor para se usar. Então é isso, né? Eu dei uma lida, gostei lá da GBS Control, mas como a GBS é um pouquinho mais cara, nada melhor do que a gente testar uma opção mais barata para a gente ver se vai valer a pena o investimento da GBS ou dá para você encarar esse HD Converter usando um cabo SCART. Por exemplo, o que eu já ia dizer aqui, galera? Se a imagem com cabo SCART para o HD Converter tá dessa forma, sinceramente eu prefiro usar uma RetroScaler 2X com cabo AV ou com S-Video, que eu acho que a imagem vai ficar similar, tá? Eu não tô achando muita diferença. Depois eu podia até fazer mais esse teste também, né, testando com cabo AV, o HD Converter versus uma RetroScaler 2X com cabo AV, mas vocês podem, pessoal, dar uma olhada no meu vídeo, eu vou deixar passando aqui no card, onde eu testo a RetroScaler 2X, inclusive eu testo lá videogames como o Super Nintendo e tal, dá para vocês também terem uma noção, pelo menos, da qualidade da RetroScaler 2X em relação aqui ao HD Converter. Então beleza, galera, tá aqui o nosso HD Converter testado, e agora é hora da gente testar a GBS Control, para vocês poderem ver a diferença. Então deixa eu desligar aqui, eu vou ter que ligar aqui a GBS, desligar o HD Converter e eu já venho. Vamos lá então, pessoal, já liguei aqui o nosso GBS Control, já está com os cabos todos ligados, Megão tá aqui, coloquei o Sonic de novo, vou ligar e vocês vão ver aí a diferença. Olha a diferença, galera, só a fonte das letras já dá para ver a diferença. Não tem comparação, a gente está falando de um produto mais caro, um produto já com uma outra proposta que é a GBS Control. Então olha aí a imagem, ó. Não dá para comparar, depois eu vou colocar lado a lado, mas não dá para comparar. E pessoal, é o seguinte, eu não fiz nenhum tipo de alteração aqui nos ajustes da placa de captura, deixei do mesmo jeito que a HD Converter, justamente para a gente ter termo de comparação, para a gente ter um parâmetro de comparação. Então vou jogar um pouquinho, mas dá para vocês verem já que a imagem fica perfeita, né? Fica perfeita. Inclusive aqui na GBS Control eu posso colocar scanline se eu quiser, posso ter um monte de outras configurações que eu posso fazer. No vídeo que eu fiz sobre a GBS Control, que eu vou deixar passando no card aí para vocês, eu mostro um pouco mais em detalhes essas configurações que ela tem, que a HD Converter, pela proposta dela de ser um produto mais de entrada, ela não vai ter. Então a GBS Control, ela compensa muito mesmo. E aí vai da gente avaliar, como a gente tem comentado, a questão do custo-benefício. O que você acha, se compensa pagar um pouquinho mais para ter uma imagem melhor? O quão melhor é a imagem para compensar o aumento do valor do investimento? Acho que essa é a conta. Por enquanto eu acho que vale o investimento assim na GBS, galera. Para cabo SCART eu acho que é muito bom. Beleza, vamos colocar o nosso Ghosts and Ghosts. Vou colocar aqui rapidinho, não precisa nem parar o vídeo. Vamos lá. Vamos ligar o nosso Ghosts and Ghosts. Tá lá. Fica outra coisa, até aquele tremelique ali embaixo, tá? Que eu não sei o que é, comentei com vocês ali, fica aqueles tracinhos ali embaixo, mas tudo bem, mas dá pra ver a diferença, né, galera? É outra coisa, fica perfeito na minha visão, fica perfeito. Tem gente que gosta de jogar com scanline e tal, eu prefiro jogar assim,
Acho que depende muito do jogo, mas olha só a diferença da imagem, fica top, né? O GBS Control aqui com o cabo SCART fica muito bom mesmo. Eu já tinha testado meus vídeos de MSX com a GBS, fica muito bom. Agora, como eu disse, né? Se você quer uma opção mais barata, não quer gastar muito, acha que a HD Converter pode atender, pode investir nela que vai dar bom. E lembrando que na HD Converter, como ela não tem muitos ajustes ou praticamente nenhum, você pode ajustar na sua própria TV, na sua placa de captura, na sua fonte ali de vídeo, para você tentar obter um melhor resultado. Então acho que tá aí, galera, já deu pra gente ver bem a diferença de uma para outra. Como eu falei, ao final do vídeo eu vou fazer um vídeo comparativo, vou colocar uma imagem lado a lado pra gente ter a melhor noção. Então tá aí, galera, Mega Drive testado com HD Converter e com a GBS Control. Já vão me dizendo aí nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês acharam. E agora é hora de testar o nosso amigo Super Nintendo. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho, vou tirar o Megão, vai entrar em cena o nosso Super Nintendo e eu já volto pra gente dar continuidade aqui aos testes. Então bora lá. Vamos lá então, galera. Já liguei o Super Nintendo, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, esse Super Nintendo, galera, ele é norte-americano, mas ele tá transcodificado para PAL-M. Então ele é como se fosse um Super Nintendo nacional. E aí tem uma surpresa para vocês, que eu já fiz o testezinho aqui rápido para ver se tava tudo certo. Olha só. Vamos ligar o Super Nintendo, tá com o Super Mario World, tá pessoal? Já botei o Super Mario World comparativo com o Sonic do Mega Drive. E quando a gente liga, o que a gente tem? Quer ver? A imagem está em preto e branco, galera. Ele não está conseguindo transcodificar para PAL, que a gente tem o ajuste aqui, ó, de PAL NTSC. Tem um botãozinho que eu mostrei para vocês lá no começo, o HD Converter eu tô falando, tá ligado no HD Converter. Ó, quando eu ligo aqui o PAL NTSC, ó, ele não vai mudar. É engraçado, fica aparecendo ali NTSC, mas fica preto e branco, porque eu acho que ele deve estar transcodificado, deve ser por isso, galera, mas não fica colorido de jeito nenhum. Já apertei trocentas vezes esse botão, a imagem até que tá ótima, a imagem, só que tá preto e branco. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir comparar. Então, vou fazer o seguinte, vamos ligar a GBS Control, vocês vão ver que ela fica colorida. Já vou antecipar para vocês. Quer ver? Deixa eu parar aqui o Super Nintendo. Vou ligar a GBS e vou ligar o Super Nintendo já de cara. Vamos lá. Olha lá. Colorido, galera, colorido com a imagem muito boa, tá aí. Podia até fazer uns ajustezinhos, mas não vou fazer não. Então, pessoal, infelizmente não tá HD Converter nesse caso aqui. Se for isso mesmo, se não for questão do meu videogame em si, eu já acho que aí não tem nem o que falar, né? Porque se você tiver videogames aí Super Nintendo nacional, Mega Drive nacional, lembrando que o meu Mega Drive é japonês, acho que é por isso que deu certo. Então a gente tem esse porém da HD Converter. Só que eu vou fazer o seguinte, galera, pra gente tirar a dúvida, eu vou ligar aqui um Super Famicom que eu tenho aqui pra gente ver se fica colorido. Super Famicom japonês, e aí a gente vai ver se fica colorido ou não. Então vamos lá. Vamos lá, galera, já liguei aqui o Super Famicom agora, trabalheira aí, ó, Super Famicom doce de leite que eu tenho aqui, legítimo japonês, agora é um sistema PAL japonês, só que eu já testei aqui, galera, vocês vão ver o que vai acontecer, ó, deixa eu voltar pra cá, eu vou ligar o nosso Super Famicom, tá com Super Mario World também, porque eu deixei o mesmo jogo, ó, liguei, olha lá. Tá aí, galera, tá vendo as cores? Não tá legal, não estão as cores todas aí, tá com esses tons de verde assim, tá faltando alguma coisa. E galera, apertando aqui ó no PAL NTSC também não faz nenhuma diferença, não faz diferença. Então não sei, galera, o que aconteceu, porque o Mega Drive que eu tenho é japonês e ficou perfeita a imagem em termos de cores, mas aqui no Super Famicom não ficou. A gente poderia fazer, mas eu não tenho aqui, é testar com o Super Nintendo norte-americano legítimo. Eu não tenho nenhum Super Nintendo aqui norte-americano, então não vai dar pra gente fazer o teste. Eu acredito que ele vai ficar ok se for norte-americano NTSC padrão. O que eu tenho aqui é um norte-americano mais transcodificado para PAL do Sistema Nacional Brasileiro. Então, galera, assim que eu posso falar para vocês, a gente pode falar um pouquinho da imagem. A imagem até que tá boa. Eu acho até que tá melhor que a do Mega Drive ali do Sonic, mas tá faltando cores, então não tem muito que a gente fazer, infelizmente. Então aqui no teste não vai dar pra gente ter essa noção. Então acredito que eu nem vou colocar ao final do vídeo o teste lado a lado, porque não faz sentido. Realmente a gente tinha que ter as cores aqui funcionando certinhas. Então tá aí. Eu vou ligar então rapidinho, pessoal, pelo menos a GBS Control usando o Super Famicom mesmo, porque eu já testei o Super Nintendo também, o que eu tinha, e ela fica colorida. A GBS Control fica colorida, galera. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. Deixa eu desligar. Vou mostrar, nem precisa parar o vídeo. Vou ligar na GBS agora, ó. Ó, vou ligar, acho que tá tudo certinho. Ah lá.
Tá vendo aí, ó, a diferença? E tô pra dizer pra vocês que eu acho que a imagem do Mega Drive na GBSC Control tá melhor do que aqui no Super Famicom, por exemplo. A do Super Nintendo, pessoal, eu testei aqui rapidinho, não vai estar no vídeo, mas eu posso afirmar pra vocês que tava certinho, viu? Tava colorido igual esse daqui, foi idêntico. Então é isso aí, galera. Infelizmente aconteceu isso, é bom pra gente saber. Então pra quem tiver interesse em comprar HD Converter, tenha em mente que pode correr esse risco. Então eu não vou conseguir fazer aqui o teste novamente, só reforçando, com o Super Nintendo norte-americano padrão. Não tenho esse teste. Com a maioria, eu acho que tem o Super Nintendo nacional, que é o meu caso aqui, né, transcodificado, mas enfim, é a imagem do nacional. Eu não recomendo comprar HD Converter, porque provavelmente não vai funcionar. A não ser, galera, que vocês tentem usar aquele adaptadorzinho que eu já mostrei aqui no canal, que é um conversor de NTSC para PAL ou vice-versa, PAL NTSC. Ele custa bem baratinho. Nos vídeos que eu fiz aí sobre as conversoras eu já testei, funcionou, para o Super Nintendo funcionou, então é uma tentativa que vocês podem fazer, mas não é a garantia de sucesso. A imagem talvez não fique muito boa, talvez dependendo do videogame que você use não fique colorido mesmo usando o conversor, mas se vocês quiserem eu vou ver se eu acho um link para deixar aí na descrição para vocês poderem comprar. É bem baratinho, tem no AliExpress também e aí vocês podem testar. Então é isso aí, pessoal, teste feito. Antes da gente fazer o veredito, peço para você, se você curtiu o vídeo aqui, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilhe com seus amigos, seus familiares e clique no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro sempre quando tiver vídeo novo saindo aqui, galera. Mas então tá feito o teste, pessoal. Infelizmente realmente não funcionou com o Super Nintendo pelos problemas que a gente comentou, mas pro Mega Drive a gente conseguiu fazer o teste. Vocês viram aí na tela dividida como é que ficou. E aí, dando a minha opinião, pessoal, eu acho que falando do Mega Drive, que realmente funcionou com os dois, com o HD Converter e com a GBSC Control, não tem comparação. A GBSC Control é muito melhor, muito superior, e eu acho sim, pela diferença que tem de qualidade, que vale a pena se você está pensando em usar um cabo SCART, que muita gente usa para ter a melhor qualidade de imagem. Então você precisa realmente ter uma conversora de vídeo como a GBSC Control para ter uma imagem realmente muito boa, compensando inclusive o investimento mais alto. A HD Converter, então, pessoal, na minha visão como usuário do meu teste, o teste que eu fiz aqui, eu não recomendaria. Eu fiquei bem decepcionado, não somente no Mega Drive quando ela funcionou, mas eu achei a qualidade da imagem bem ruinzinha. Eu achei a qualidade similar à de um cabo AV de vídeo composto. Acho que não compensa o investimento, como a gente falou aqui. Se você quer usar um cabo SCART para ter a melhor qualidade, não dá para ter uma conversora dessa para deixar a imagem assim lenta como a gente viu. E pior que isso, aí no Super Nintendo, Super Famicom, o Super Nintendo aí que eu tenho brasileira, PAL, e o meu Super Famicom japonês, um ficou preto e branco, no outro a imagem ficou com tons de verde, sendo que na GBSC Control funcionou perfeitamente para os dois consoles. Então eu não recomendo, galera. Eu acho que se você quiser arriscar pelo preço, porque ela realmente está barata, vale a pena, mas você tem que ter muito cuidado de saber se o seu videogame, principalmente se você tiver um videogame nacional, se ele vai funcionar. Mas e aí, galera, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já fizeram esses testes, se vocês estão pensando em comprar esse HD Converter. Me fala aí suas experiências, suas expectativas, o que vocês acharam do teste. Comenta aí que eu sempre gosto de ver todos os comentários. Mas então é isso aí, galera, eu vou ficando mais uma vez por aqui, dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande abraço e até mais.